Amém. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, diz: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, esse dia do juízo do grande trono branco, ele me tem muito chamado a atenção nos últimos tempos, porque eu tenho me deparado, tenho passado por pessoas, tenho encontrado pessoas, tem vindo à minha memória fatos da minha adolescência e juventude, e esse dia acaba vindo à minha memória. Nós temos nos deparado com muitas narrativas bíblicas, muitas coisas tremendas e mirabolantes, que antes nós também não credibilizávamos, não acreditávamos até nos convertermos e sermos alvos das misericórdias de Deus. E para muitos, esse juízo do trono branco, ele não é uma grande realidade. Ele não é, porque é algo assim, muito fora do comum, muito transcendental, como nós costumamos estudar no seminário, muito fora do nosso alcance. Mas muitas coisas que hoje nós desfrutamos, um dia também já foram fora do nosso alcance. Você já foi curado por Deus? Mas um dia isso esteve fora do seu alcance. Você não imaginava que pudesse ser curado diretamente por Deus. Temos os mais diversos testemunhos de cura em nosso meio, cura de coluna, problemas os mais diversos, tudo que é problemas físicos, nós já temos desfrutado da graça do Senhor. Mas um dia isso esteve distante. Você já viu soluções de problemas na sua vida que você disse assim, não, disso aí só Deus pode me livrar, e de repente a solução aconteceu? Coisas que antes você não tinha ideia, não fazia ideia dessas coisas, mas de repente elas passam a ser o cotidiano da vida de um cristão, né? Hoje mesmo você pode ter uma solução que você diga assim, só Deus, mas você sabe que a resposta virá. Hoje você pode estar enfermo e dizer assim, não, mas Deus proverá, porque você já viveu algumas coisas que te permitem hoje ter uma base para credibilizar, você já foi alcançado. Agora, o juízo de Deus, a visão do grande trono branco, muitas pessoas não têm ideia desse dia, porque nunca viveram isso, nunca saíram da dimensão da terra, nunca foram arrebatados para ver coisas transcendentais, coisas lá do mundo espiritual. Paulo diz, conheço um homem, não sei se no corpo, se fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu. João, aqui em Apocalipse, ele está tendo uma visão de coisas
muito lá em cima, coisas muito tremendas, muito mirabolantes. Mas ele termina o livro dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diante de tudo que ele contempla, esse juízo do trono branco tem me chamado a atenção. Eu de vez em quando converso com algumas pessoas. Naquele grande dia, quanto pranto e quanta lágrima e quanta dor existirá. Pessoas que tiveram a oportunidade de ter uma Bíblia na mão, isso não é oportunidade para qualquer um. Pessoas que tiveram a oportunidade de entrar pelas portas de uma igreja, isso não é dado facilmente. Pessoas que puderam ouvir uma pregação, pessoas, enfim, que fizeram até parte, um dia foram iluminados, como diz ali Hebreus, capítulo 6, como Pedro também fala disso, daqueles que provaram o dom celestial. E essas pessoas um dia terão, não tem outro jeito, terão que comparecer perante o trono. E vão ouvir o quê? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Irmão, você tem alcançado fé? Você tem alcançado paz? Você tem alcançado esperança? Essas coisas que você tem alcançado, elas te têm sido dadas por quem? Não é pela palavra, não é pela graça, não é pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender se uma parte da Escritura já se tem cumprido nas nossas vidas, a outra parte também se cumprirá. Você foi curado, você pode dizer: Jesus me curou. Então entenda que o mesmo Jesus que te curou também vai cumprir toda a palavra na sua vida, e um dia você estará diante do trono para ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo, ou para ouvir: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Esse juízo do trono branco tem sido algo que tem mexido comigo, me tem feito estremecer, e eu já tenho repetido isso aqui, porque pessoas que um dia estiveram dentro das igrejas, pessoas que foram alvos da palavra de Deus, pessoas que foram alvos do toque do Espírito Santo, um dia vão estar diante do trono já tremendo, porque já sentirão dentro de si a condenação, já sabem no meio da fila, já sabem que estão se dirigindo para aquele trono para ouvir o pior e não o melhor. Só de pensar nesse filme, as minhas pernas faltam. Imagina o que é uma pessoa passar a eternidade, porque nós somos eternos, né? Ao contrário do que dizem os cegos, testemunha de Jeová: ah não, quando a alma é condenada, joga no inferno, queime e acabou. Está pensando que isso aqui é fogueirinha de São João, está pensando que o sangue de Cristo é brincadeira. Salvação é eterna? Por que condenação não é, se o preço é um só, a cruz de Cristo? Então, imagina pessoas um dia no inferno, em tormento, não é pegando fogo, não, aquilo é figura, é uma linguagem de figura. As chamas do inferno é uma figura de linguagem. No inferno não tem fogo, fogo é símbolo de juízo, no inferno não tem fogo, é juízo condenatório. Então, imagina as pessoas em tormento, sem nenhuma graça, vazias de tudo, em angústia, dizer assim: mas um dia eu tive a chance, um dia eu tive a oportunidade. A Bíblia diz que haverá pranto e ranger de dente. Ranger de dente é a angústia profunda de um ser humano. Jesus, que não é um mentiroso, ele disse: haverá ranger de dente. Sabe o que me faz? Irmão, sinceramente,
Se hoje caísse um raio na minha cabeça, não tem problema, eu sei que sou salvo. Mas a salvação para mim ela é conquistada dia após dia. Eu sou salvo hoje, amanhã é outro dia. Porque a escritura do meu Deus diz ser fiel até a morte. Eu não posso fraquejar, antes do dia da minha morte eu não posso fraquejar absolutamente nada. Eu tenho que morrer fiel. Então eu tenho estremecido, enquanto muitos têm brincado, e eu tenho visto muita gente caindo, e eu tenho dito o seguinte: todos podem cair, menos eu. Essa é a minha visão de reino de Deus, essa é a minha visão de evangelho. Por isso que aqui nesse lugar a gente traz palavras duras. Irmãos, nós não somos amigos um do outro, nós temos que ser discípulos de Cristo, irmãos pelo sangue. Aqui, na igreja não é lugar para fazer amigos. Jesus Cristo não disse: ide por todo mundo, fazei amigos, ensinando a guardar o que eu tenho dito. Ele disse: fazei discípulos. No reino de Deus tem que entrar discípulo. Eu tenho tremido, e tem mais, irmão, não tem nada me acusando não, mas eu sei que as lutas são grandes. Sim, alguém teve um sonho interessante, e Deus demonstrou logo, testificou logo a realidade, em que nós do ministério tínhamos uma joia, e esta joia era em forma de uma coroa, e nós tínhamos que proteger esta coroa, mas uma multidão corria atrás da gente, tentando roubar a nossa coroa. A escritura diz, né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui eu tenho dito que ninguém ousa dizer: eu não tenho amigo pastor. A mim não me interessa amizade, me interessa estar junto somente com aqueles que estão na mesma cabana que eu. Esta cabana se chama a cobertura do sangue de Cristo. Jesus falou: sede simples como as pombas, mas prudente como uma serpente. Vai encarar uma serpente? A sua prudência tem que ser uma realidade, porque nós compareceremos perante este trono branco. E eu fico pensando nos desviados. Imagina, soa o arrebatamento, o camarada soa o juízo final, soa a morte na vida da pessoa, a pessoa passa para o além, se depara com uma situação de um julgamento. Olha o que vem na memória dessa pessoa. Eu estive na igreja. Não, mas eu estive na igreja, mas eu me afastei. Não, eu confessei Jesus, mas depois eu fui viver a minha vida. Não, eu confessei Jesus, mas depois eu neguei. A pessoa vai ficar num parafuso nos seus pensamentos, fora do comum, e vai caminhando para uma fila, esperando a sua vez de Jesus bater o martelo. Imagina que agonia, que angústia. Irmão, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando Jesus diz guarda, quer dizer protege, zela e toma cuidado, para que ninguém tome, porque é possível tomarem. Se não fosse possível tomarem a tua coroa, ele não te advertiria para guardar, para que ninguém tomasse. Amém? Então vigia, sede sóbrios e vigilantes, firmes e constantes. E não sai da minha cabeça os desviados. Vamos nós para eles de novo. Os desviados. Não, quando eu puder eu volto para a igreja está aí, está me esperando, está de portas abertas. A hora, como eu até alguns já disseram, a hora que a coisa pegar, eu corro para a igreja. Pode ser que quando a coisa pegar não haja mais igreja para correr, ou não haja tempo para correr para a igreja.
Os desviados é o que mais me chama a atenção nesse contexto do juízo de Deus. Tem aqueles, né? Como já falamos em outra mensagem intitulada Tribunal, aqueles que simplesmente desprezam, batem no peito. Não, eu sou católico. Não tem esses? No dia do juízo do trono branco, ele vai lembrar que bateu no peito dizendo que era católico. E vai ver que lá no céu não tem catolicismo. Os espíritas vão ver que não tem espiritismo. Os batistas vão ver que não tem denominação para dizer nós os batistas. Eles não dizem nem nós cristãos, nós batistas. Os assembleianos vão ver que lá não tem nós assembleianos, que vivem mais uma denominação do que os conceitos da Escritura. E enfim, o juízo do trono branco será um dia terrível e inigualável de pranto, dor e ranger de dentes. Muitos não estão levando isso a sério, senão teriam temor, pavor. Quando a Bíblia diz assim, no verso 13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados como? Segundo as suas obras. Foram julgados individualmente. Amém? É para tremer ou não é? É para ter medo, pavor ou não é? Foram julgados individualmente. Você já viu um tribunal? Cada um não é julgado individualmente? Ali não se puxa toda a pesquisa, toda a história, todos os pós, todos os contras da vida da pessoa. Não se coloca a vida da pessoa totalmente às claras, testemunhas, investigadores, tudo. Mas lá no céu só vai ter um testemunha, um investigador, um que tem os olhos como chama de fogo e nada escapa aos seus olhos. Não precisará ele chamar mais nenhum testemunha, porque em Apocalipse ele diz, eu sou a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Imagina, as pessoas acham que não vai ser uma realidade. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, querido, para mim, eu tenho procurado vigiar mais, tomar mais cuidado, procurar ouvir mais o meu Senhor Jesus. Estão falando bem de mim, problema de quem fala bem de mim, eu não quero saber. Estão falando mal de mim, problema de quem fala mal de mim, eu não quero saber, eu quero ouvir Jesus. O que ele está dizendo a meu respeito? O bem que ele fala a meu respeito, esse é bom para mim. E o mal que ele falar ao meu respeito, esse é bom para mim. Eu não estou aqui para ouvir homens, estou aqui para ouvir Deus. E você está aí para quê, irmão? Para que Jesus te trouxe a esse lugar? Para ouvir homens ou Deus? Nós vamos comparecer diante desse trono confiantes. E vamos dizer, louvado, engrandecido seja Ele, o Cordeiro de Deus. Eu estou esperando a minha hora de chegar lá, porque eu sei que o martelo vai me favorecer. Mas vigia, porque estão de olho na tua coroa. Estão ou não estão? O inimigo das nossas almas está por aí usando o quê? Usando o mundo, o seu sistema, e usando aqueles que se têm prestado a ser servos dele. Tem pessoas a serviço do diabo, você sabia? Cuidado para você não levar uma dessas para dentro da sua casa. Cuidado para uma dessas não estar sendo amigo íntimo dos seus filhos. Cuidado para um desses servos do diabo não estar fazendo parte da sua agenda, da sua lista de convidados e privilegiados. Um negócio bom aí que o diabo está usando agora, que olha, o diabo está feliz, é um negócio chamado Orkut.
lista de amigos, e como tem gente sendo levado. Você tem Orkut, meu irmão? Faça uma oração. Se você não tem como usar aquilo para a glória de Deus, entra lá, apaga aquilo lá e vai viver Cristo. Olha para o trono branco. Você vai estar diante do trono branco. Se o teu nome estiver no livro da vida, você vai ouvir vinde benditos, mas se não estiver, você vai ouvir apartai-vos malditos. Jesus não vai baratear o seu sangue com ninguém. Lembra dos brados dele? Deus meu, por que me desamparaste? Ele vai valorizar o grito dele. Você não valorizaria o seu? Eu não valorizaria as minhas próprias dores? Por que que ele não vai valorizar as dele? Lembra dos anseios dele? Lembra da carência que ele sentia na terra? Pai, santifica-me junto a ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho uma obra para fazer, eu tenho uma comida para comer, e eu tenho um batismo para receber, e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, o meu batismo é a morte, eu quero voltar para o meu Pai. As angústias dele na terra, as suas dores e aflições, ele cobrará, mas cobrará de todos? Sim, mas um por um. Vem o primeiro. Quanto tempo vai demorar esse julgamento? Como Deus é tremendo, pode ser que ele demore 1 segundo, mas que será um por um, será. Pode ser que demore 1000 anos, mas que será um por um, será. Ninguém vai ser condenado no coletivo, porque o nosso Deus é um Deus pessoal, individual. Você sabe disso? Então ele não está te julgando em grupo, ele está te julgando na intimidade. Intimidade. Aqui é muito mirabolante essa declaração. Os mortos que nele havia, a morte e o além entregaram. A morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. No 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Você pode imaginar uma coisa dessa? Fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Você diz, não, isso não é possível. Como que fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles? Não, isso aqui não estou entendendo. Não deve ser bem isso, irmão, é bem isso mesmo. Porque um dia também, quando nós éramos cristãos, quando não éramos cristãos, melhor dizendo, e ouvíamos pessoas dizendo assim, Jesus me curou do câncer. Isso aí é um fanático. Jesus trocou o meu coração. Olha lá um maluco. E hoje? Trocou ou não trocou? Curou ou não curou? Libertou ou não libertou? Quando ouvíamos pessoas dizendo, eu tenho poder sobre o diabo, e lá o fanático está completamente maluco. Diabo nem existe. E hoje, temos ou não temos poder sobre o diabo e sobre toda a hoste do mal? Fomos ou não fomos libertos? Expulsamos ou não expulsamos Satanás? Curamos ou não curamos os enfermos? Mas um dia isso também foi muito transcendental, foi muito além, foi muito fora da nossa realidade. Mas hoje abrimos a boca, batemos no peito e dizemos, Ebenezer, louvado e engrandecido seja Deus. E ainda essas coisas terríveis da Escritura, e que muitas vezes fogem ao nosso entendimento, como aquelas outras fugiam, são uma realidade, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende, e operando ele, quem impedirá? Esse Deus é tremendo. Depois desse juízo, aí ele consuma, no 21, dizendo,
Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Que visão doida, não? Como é que é? Céu passou, terra passou, mar não existe? Que é isso? Diriam os testemunhas de Jeová. Deus vai fazer dessa terra um paraíso, não é? Não, isso aqui tudo Jesus falou, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Nós não vivemos por causa de céu e terra, mas vivemos pela palavra do Senhor. Quem vive por causa de céu e terra é passageiro igual céu e terra, mas quem vive pela palavra é eterno igual a palavra. Assim, meu irmão, os tronos já estão pré-estabelecidos, o juízo já está pré-determinado, e agora só está esperando nós para sentarmos no banco dos réus. Você está vigiando pela sua coroa? Está vigilante? Tem que tomar cuidado. Parece que é Provérbios que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Escapa disso. Não perde tempo, irmão. Sabe, irmão, eu sou assim uma pessoa meio chata. Não gosto de me perder com essas coisas, não. Eu ignoro. Deus me tem dado graça e misericórdia para eu saber ignorar as coisas. Sejam das pessoas próximas ou distantes de mim. Está falando besteira, não quer dar ouvidos à verdade, eu consigo conviver ignorando, como se fosse um cachorro latindo. Eu não quero perder, não quero desviar os olhos do autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Eu não quero desviar os olhos, eu me nego a desviar os olhos dele, eu me renego. Não importa o que aconteça comigo, mas nem mesmo depois de morto, eu vou continuar olhando para ele. Nada, eu determinei isso no meu ser. Qualquer coisa que comece a atrapalhar a minha caminhada com Jesus, eu chego perto dele e digo assim: Senhor, arranca de mim. Como o Senhor disse: se o teu olho te escandalizar, arranca e lança fora. Se o teu braço te escandalizar, corta e joga fora, porque é melhor entrar cego no reino do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno. É melhor entrar manco e coxo no reino do que tendo todos os membros ser lançado no inferno. Inferno é uma realidade distante ou uma utopia, algo que nunca será realizado para aqueles que ainda não viveram certas experiências. Irmãos, eu não estou pregando isso por causa da minha experiência de arrebatamento que tive, não é isso. Ela me ajudou muito, sim. Mas não quer dizer que você precise ser arrebatado ou ter uma experiência transcendental para credibilizar essas coisas transcendentais. Você tem que simplesmente saber que Jesus Cristo não mente, e quando ele dá uma palavra, ele cumpre, como ele disse para Jeremias: que viste uma vara de amendoeira, viste muito bem, por quê? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele te tem dado a palavra? Jesus tem revelado a palavra a você? Você tem uma palavra de que ele é Jeová Rafa, o Senhor que te cura? Você tem a palavra que ele é Jeová Jireh, o Deus das provisões? Ele é Jeová Savaote, o Senhor da guerra na sua vida? Ele te tem dito que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas os que fazem menção do nome do Senhor triunfarão, e no nome dele alvorarão pendões. Ele tem dito que o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molesta de dia nem a lua de noite. Ele tem dito que os inimigos se tornarão estrado dos teus pés, cinza. Ele tem dito que para você nascerá o Senhor como sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Ele te tem dito que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido.
Ele te tem dito que as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Mas Ele também te diz nessa noite: guarda a tua coroa para que ninguém a roube de ti. Tome cuidado, não ouses dividir, separar esta palavra. Ela é uma. Não se pode separar as águas de um rio. Águas separadas de um rio deixam de ser rio. Então, não separe a palavra. O mesmo Deus que te tirou de um charco de lodo, pôs os teus pés sobre uma rocha e te deu um novo cântico, é o mesmo Deus que te diz: guarda a tua coroa para que ninguém a tome. Por quê? Porque tu comparecerás perante o meu trono. E naquele dia, você verá que o amigo, o Senhor amado Jesus, é também juiz. Você verá que o advogado é juiz. E naquele dia, ele não poderá sair da posição de juiz para te socorrer como um amigo. Por isso, irmão, quando você estiver diante desse trono, que você seja como um discípulo, em que ele olhe para você e possa dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Então, querido, anote isso. Guarda a tua coroa, para que ninguém a tome de ti. Sabe o que significa a coroa? A coroa representa toda a sua vitória. Tem a coroa do martírio, tem a coroa da salvação, coroa da vida. A coroa representa o seu reinado com Cristo. A coroa é tudo que você tem. O que é a sua coroa, para nós concluirmos? A coroa é esse chamado que Deus te tem dado. A coroa é a misericórdia que Deus tem feito você ouvir esta palavra nesta noite. A coroa foi que Deus essa noite abriu o caminho de pessoas, jogou o diabo por terra e permitiu chegar até aqui. A tua coroa é a enfermidade que não chegou até você. A coroa é o acidente que caiu por terra e o diabo ficou envergonhado lá no caminho. A coroa é a bala perdida que não chega até você porque sobre tua tenda não vale encantamento. A coroa é o que Deus tem operado na sua vida. Lembra-te do que tens recebido. Guarda a tua coroa, para que ninguém te faça esquecer as obras do Senhor. Guarda a tua coroa, para que ninguém tome de ti. E também diz a Escritura: o destruidor está diante de ti, guarda tu a fortaleza. Guarda tu a fortaleza. Guarda tu a fortaleza. Ele está rodeando. Não saia para tratar com ele. Se ele tem disposição, que entre. Aleluia. Não saia para tratar com o inimigo. Continua debaixo das asas do Altíssimo. Ele quer tratar contigo. Está te chamando lá fora? Manda ele entrar. Aleluia. Porque debaixo das asas do Altíssimo quem manda somos nós. Aleluia. Debaixo das asas do Altíssimo quem tem poder somos nós. Debaixo das asas do Altíssimo quem pisa na cabeça do diabo somos nós. Debaixo das asas do Altíssimo o maior somos nós com o nosso Deus. Portanto, irmão, o inimigo está diante de ti, está rodeando. Vigia, guarda a fortaleza e guarda a tua coroa para que ninguém a tome. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.